Olá, está no ar o Dia de Campo na TV. No programa de hoje você vai saber como o Sistema Integração Lavoura-Pecuária pode ajudar a garantir mais pasto na seca. No quadro Na Mesa, vamos ensinar uma receita simples e saborosa de bolo de macaúba. E veja agora na agência Embrapa de Notícias as novidades da pesquisa agropecuária. Acompanhe. Cientistas desenvolveram alimentos processados de pescado pantaneiro. Foram escolhidas espécies nativas do Pantanal para agregar valor ao produto da pesca da região. Os alimentos processados são voltados para consumidores de todas as idades, principalmente as crianças que geralmente não gostam do sabor e cheiro do peixe. Dentre os alimentos processados desenvolvidos pela Embrapa Pantanal estão a carne defumada, hambúrgueres, nuggets, patês e quibes. Rede de Multiplicação e Transferência de Material Propagativo de Mandioca, a Reniva, desenvolveu o método para a produção de mudas de mandioca em larga escala e economicamente viável. A ideia é desenvolver mudas livres de doenças, resistentes à seca e com boa qualidade genética. O projeto teve início em 2011 na Bahia e busca agora atender produtores de outros estados. Corte de cipós nas castanheiras pode aumentar a produção em até 30%. Foi o que mostrou pesquisa feita durante 10 anos no estado do Acre. As castanheiras que tiveram os cipós cortados produziram 1/3 a mais de castanhas do Brasil em relação às infestadas que não foram cortadas. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. E no quadro Minuto do Livro, fique por dentro de mais uma novidade editorial da Embrapa que separamos para você. O Guia de Identificação de Pragas do Algodoeiro destina-se a ajudar produtores, extensionistas e estudantes no reconhecimento de pragas, sob os aspectos biológicos e sintomatologia, contribuindo com o manejo integrado de pragas na cultura do algodoeiro. Foram reunidas informações básicas e objetivas, complementadas com fotos e ilustrações. O objetivo da publicação é facilitar o dia a dia no campo e a correta tomada de decisões. Para adquirir essa e outras publicações, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br/livraria. E na primeira reportagem você vai conhecer o Sistema Integração Lavoura-Pecuária, que combina atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma área, de forma sustentável. Confira! Na região central do estado de Minas Gerais, a atividade agropecuária convive com 2 problemas de clima que são determinantes no rendimento das lavouras e da pecuária. O veranico, com duração e período de ocorrência incertos, e o outono e o inverno, estações secas em que há a falta de forragem para os animais. Na Embrapa Milho e Sorgo, em 7 Lagoas, Minas Gerais, foi implantada uma unidade de referência tecnológica para demonstrar o potencial da integração lavoura-pecuária em situações de falta de chuva. A atividade integra o projeto da Embrapa Rede ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. E a experiência pode ser adaptada para outras regiões, de acordo com as características da propriedade. Bom, nós vamos comentar um pouco aqui sobre a questão das pastagens degradadas, que, sem dúvida, é um dos maiores problemas da pecuária nacional. Essas pastagens degradadas se caracterizam basicamente pela baixa disponibilidade de forragem para a produção animal. E junto a essa baixa disponibilidade de forragem,
vem a questão das plantas invasoras, da presença de insetos como cupins, formigas que vão aumentando. E as causas principais dessa degradação são basicamente a falta de nutrientes, de reposição de nutrientes, de adubação nessas pastagens e o superpastejo, o excesso de animal em relação à oferta de forragem, a baixa oferta e muitos animais durante os anos. Existem basicamente dois métodos de recuperação de pastagens degradadas, que seriam os métodos direto e o indireto. O método direto é basicamente fazer as correções de adubos e corretivos do solo e ajustar o manejo animal nessa área. O método indireto se baseia na utilização de uma lavoura anual para a recuperação da fertilidade do solo, para basicamente pagar os custos dessa adubação. Então nós estamos mostrando aqui agora uma área de pastagem degradada e que tem potencial para ser utilizado no sistema de integração lavoura e pecuária. O trabalho com a Unidade de Referência Tecnológica foi iniciado em 2005, com a escolha da área e estudo detalhado das condições químicas e físicas do solo. As estratégias de recuperação e renovação de pastagens servem tanto para a produção de grãos e silagem, quanto para a produção de pastagem. Pois bem, para a região, que é uma região onde nós temos um veranico pronunciado logo no início do ano, nós tivemos que fazer algumas escolhas pensando nisso. Então, nós primeiros, uma questão que não se discute mais, as qualidades do plantio direto em relação à conservação de solo e água. Então, todo o nosso sistema é baseado na semeadura em plantio direto. Tá? As lavouras, quais as lavouras que nós queríamos? Primeiro, nós precisávamos de um sistema que fosse intensivo, produtivo e sustentável ao mesmo tempo. Como é que nós poderíamos fazer isso? Nós queríamos trabalhar com animais de corte, tá? Então nós pensamos que nós deveríamos usar nesse sistema aquelas culturas que nos fornecessem os insumos básicos para a gente fazer as rações e os volumosos para o sistema de integração lavoura-pecuária que nós estávamos nos propondo. Então nós pensamos o seguinte: baseado nessas premissas, nós selecionamos 4 culturas: soja, milho, sorgo e uma pastagem. Note que aí nós inserimos a pastagem como uma cultura. Nós temos que pensar nesses sistemas intensivos, a pastagem produtiva, então tem que tratá-la como uma cultura. Então por que da soja? A soja, até que na região, ela não é um cultivo tradicional, mas ela é importante na produção desse insumo básico para as rações, fonte de proteína para as rações. Soja. Outra cultura, milho. O produtor da região ele tem 2 opções, ou milho grão ou milho para silagem. E esse milho então era plantado, consorciado com capim braquiária. Tá? Outra cultura, o sorgo para silagem, consorciado com capim mombaça. Tá? E esse capim mombaça consorciado com sorgo seria a pastagem do ano seguinte. Então nós selecionamos essas culturas. Pois bem, então eu quero mostrar para vocês esse esquema aqui. Nesse primeiro ano, nessa área de 22 hectares, nós dividimos essa gleba em 4 glebas, cada uma de 5,5 hectares. Tá? Então nós tínhamos a soja, o milho com capim braquiária, o sorgo para silagem com capim Tanzânia, e as Tanzânia seria no ano seguinte a pastagem de capim Tanzânia. Na primavera e verão, quando as outras áreas tiverem sido cultivadas, essa pastagem de capim Tanzânia é dividida em 5 piquetes, onde a gente rotaciona os animais dentro desses 5 piquetes. 7 dias de utilização por 28 de descanso. Então, no primeiro ano, essa sequência. No segundo ano, o que é que acontece? Essas glebas, as culturas nas glebas, elas vão substituindo umas às outras. Então, onde era a pastagem de capim Tanzânia, foi a soja. Onde era o sorgo de silagem com o capim Tanzânia, é a pastagem de capim Tanzânia do segundo ano. Onde foi o milho com braquiária, então esse segundo ano vai ser o sorgo para silagem com capim Tanzânia. E onde era a soja, o milho com capim braquiária. No terceiro ano
a coisa evolui também, onde era a soja foi o milho, onde era pastagem foi a soja, onde era o milho, o sorgo para silagem foi o Tanzânia, e onde era o milho foi o sorgo. No quarto ano, da mesma maneira, o sorgo ocupa a área que era de silagem, que era de milho, o milho na área de soja, a soja na área de pastagem, a pastagem na área de sorgo Tanzânia. Então, desses 4 anos, nós fechamos o nosso primeiro ciclo de exploração das glebas. A partir do 5º ano, a coisa começa a se repetir novamente. Isso aqui roda, tá? Isso aqui roda. Então, o que é que a gente quer com esse sistema? Primeiro, a gente quer usar fertilizantes diferentes. Por exemplo, da soja para o milho, para o pasto, para o sorgo. Quer usar defensivos diferentes, herbicidas diferentes da soja para o milho, tá? Quer usar manejos diferentes. Por exemplo, onde é produção de silagem, a gente sabe que a remoção da cobertura vegetal, da parte aérea das plantas, ela extrai muito potássio, por exemplo, além de outros nutrientes em maior quantidade, todos eles em maior quantidade. Então, a remoção, a exportação é maior. Então, a gente tem que pensar numa forma de repor esse material vegetal para, em última análise, fornecer matéria-prima para formar matéria orgânica do solo. Nesse caso, a pastagem, então, seja de capim braquiária ou de Tanzânia, é o veículo para a gente estar repondo, em última análise, a matéria orgânica no solo. E com esse sistema, então, a gente tem conseguido produtividades bastante interessantes, 4, 5 vezes maior do que a média da região, tá? E muitas vezes, devido ao veranico, que o produtor às vezes nem consegue produzir, a gente tem conseguido boas produtividades em razão dessa rotação de cultura, de uma correção do solo adequadamente, construindo um perfil com nutrientes em profundidade, onde o sistema radicular cresce abundantemente em profundidade. Isso aí, então, é eficiente na reciclagem de nutrientes, explora maior volume de solo e um caso importante para a região, que busca uma água numa camada mais profunda do solo, onde dá essa sustentabilidade, permitindo a gente que a gente conviva com esse problema de veranico e tenha essas produtividades bastante interessantes para a região. Então a gente consegue produzir grãos e forragens num patamar bem acima da região, e a gente consegue então essa intensificação da produção de maneira sustentável, e a gente tem aí conseguido nesses 12 anos, esse sistema está implantado há 12 anos, e nos últimos anos, cada vez mais, a gente tem sentido a segurança de estar usando esse sistema, mesmo nesses últimos anos, onde as questões de chuva estão sendo mais falhas, onde a gente está tendo veranicos mais acentuados, chuvas mais intensas, a gente não tem tido problema de erosão com essas chuvas mais intensas, não estão tendo erosão, então essa água está infiltrando o solo, está ficando no solo para a gente usar na hora adequada que a gente precisa. Então esse sistema, a gente pode dizer que realmente ele dá uma sustentabilidade, uma segurança muito grande para a gente. Um exemplo de implantação do sistema lavoura-pecuária é a fazenda do produtor Celso Aparecido de Oliveira, localizada no município mineiro de Santana do Pirapama. Junto com técnicos da Emater, o planejamento foi feito observando critérios que ajudassem a melhorar a qualidade da pastagem. Aqui na propriedade do seu Celso, aqui em Santana de Pirapama, a Emater fez com ele um planejamento para recuperar pastagens através do sistema de integração lavoura e pecuária, implantando a pastagem de mombaça junto com milho. Esse planejamento foi feito em 2014 e o produtor conseguiu recuperar uma área de 2 hectares de mombaça, que ele conseguiu implantar o sistema rotacionado. Hoje ele trabalha com 21 vacas em sistema de pastejo rotacionado e está produzindo 300 litros de leite a mais do que no início da implantação. A primeira opção é ver quais são as cultivares de capim que tem na região, que são mais adequadas ao clima, né? E fazer a análise de solo para a gente ver as condições de fertilidade do solo.
e recomendar a correção, se for o caso, e adubação de implantação e cobertura. No caso aqui, a gente optou por fazer o consórcio do Mombaça com o milho, e esse milho destinado à silagem. Então foram escolhidas cultivares e foi feito um planejamento de plantio para que tudo ocorresse na época certa. Com isso a gente conseguiu uma boa produtividade e conseguiu fazer uma boa implantação da pastagem com um capim que pudesse ser utilizado no pastejo rotacionado. Uma experiência boa que está dando um bom resultado. Nós, igual o Ralfrito falou aqui, nós fizemos o Mombaça e com milho para formar a pastagem e fazer a silagem para o período de seca. Silagem de Mombaça e milho. E a pastagem ficou formada com Mombaça, que eu venho trabalhando no piquete rotacionado. Já na fazenda Tainá, em Baldim, Minas Gerais, o produtor Antônio Edmilton Cota e sua esposa Eunice cultivam 2 hectares de sorgo e de milho para corte e pastejo. A fazenda possui 20 vacas de leite que produzem, em média, de 150 a 200 litros de leite por dia. Aí eu trabalhei no ano seguinte, foi 2.500, com 2 hectares, trabalhando com 12 vacas em 8 piquetes, ficando 4 dias em cada piquete. Aí, no próximo ano, a gente já fizemos mais 2 hectares, que foi já com milho, né? Aí, no ano seguinte, já trabalhamos com 20 vacas em 4 hectares, trabalhando em 16 piquetes. Antes eu tirava na média de 80 a 100, hoje eu estou com 150 a 200 litros de leite. E praticamente só nos piquetes mesmo, usando quase ração nenhuma. Aí eu acho que a experiência foi muito boa. Eu não pretendo parar com o piquete, mas não. Eu achava que não ia dar certo, sempre que eles me falavam, e fiz e gostei demais. Melhorou bastante, porque antes, após a terminação de terminar de tirar o leite, a gente ia fazer o trato para as vacas no coxo. Hoje não. Hoje, assim que termina o leite, a gente já vem com elas, sorta no piquete. Então, é rapidinho. Não precisa mais ficar tomando aquele tempo fazendo o trato. Os produtores também são orientados para fazer o manejo integrado de pragas. O manejo ele é semelhante tanto fora desse sistema quanto dentro desse sistema e serve para as culturas do milho, do sorgo, que é o que a gente tem aqui na área, também da soja. Todas as culturas que a gente colocar dentro do sistema, inclusive a pastagem, a gente passa por esse processo de manejo integrado de pragas, aonde a gente busca, primeiro, reconhecer quais as pragas que estão dentro da lavoura, depois a gente busca monitorar a ocorrência dessas pragas e, por último, a gente investe no sistema de tomada de decisão, que é naquele momento que você vai decidir controlar ou não a praga e qual a modalidade de controle que a gente vai usar. Nós temos aí a possibilidade de usar o controle biológico no início da cultura, nós temos a possibilidade de usar fazer o controle com bioinseticidas, né, à base de baculovírus, de BT, quando as lagartas estão bem pequenas, e também a gente não dispensa o uso do controle químico quando a situação pedir, o nível de controle tiver um pouco mais alarmante. E assim a gente pode efetuar o controle de pragas dentro da cultura e minimizar a interferência na quantidade de produção, seja de grão ou de silagem, que é o caso aqui. O Sistema Integração Lavoura-Pecuária favorece a fertilidade em profundidade do solo, o que é essencial para que haja pastagem de qualidade durante todo o ano. Veja mais detalhes na segunda reportagem. Para manter o solo em boas condições, é preciso orientar as correções e adubações com base na análise do solo e nos critérios de exigência nutricional de cada cultura. Por isso, a adubação deve ser direcionada para todo o sistema e não para a cultura em particular. O sistema de plantio direto bem estabelecido
é a base para o produtor ter sucesso na integração lavoura-pecuária. Em primeiro lugar, é preciso conhecer a condição de fertilidade do solo por meio de amostragem e análises feitas em laboratório. O solo de cerrado, de forma geral, quando são abertos para a agropecuária, eles têm baixíssima disponibilidade de nutrientes e acidez, o que impede o crescimento radicular satisfatório. Então, na sequência, conhecendo o solo, a gente consegue dimensionar operações como calagem, gessagem e adubações corretivas. Para ilustrar essa ideia, a gente tem aqui na trincheira alguns nutrientes que são destacadamente importantes para estimular o crescimento radicular. A gente sabe que calcário e fosfatos têm baixa mobilidade no solo. Se aplicados na superfície, a gente não vai ter a correção em profundidade e as raízes vão ficar confinadas na camada superficial. No momento de escassez hídrica, falta de chuva durante a estação chuvosa ou durante a seca, as plantas com raízes superficiais vão sofrer mais rapidamente esse efeito da falta de água. Então, a ideia é que a gente estabeleça o plantio direto com as incorporações que forem necessárias, aplicar o calcário, aplicar os fosfatos, com as devidas incorporações, utilizando arado e grade, para então deixarmos de revolver o solo. Nessa etapa inicial, é importantíssimo que o agricultor conheça o que é necessário aplicar. E aí, cálcio e fósforo têm um papel fundamental de estimular o crescimento radicular. A gente já disse que se fica na superfície esses nutrientes, a gente vai ter então as raízes crescendo só nesse local. Abaixo a gente vai ter a acidez do solo, com alumínio, por exemplo, que é tóxico e inibe o crescimento das raízes. E aí então a gente vai ter uma situação que não permite um sistema bem produtivo. A ideia, então, é aplicarmos os corretivos, né, calcário, o gesso, e aí, então, a gente vai fornecer com esses corretivos, principalmente cálcio. O cálcio tem um efeito importante em estimular o crescimento radicular. As raízes absorvem cálcio continuamente pela região meristemática, a pontinha da raiz, então ela tem que encontrar o cálcio pelo caminho para aprofundar-se. E o outro nutriente é o fosfato. O fósforo tem baixa mobilidade, a gente não vai ter condição de colocar fósforo em grande profundidade, mas nessa etapa inicial, com uma gradagem niveladora, a gente pode colocar certa quantidade de fósforo, corrigindo pelo menos até 10, 15 centímetros de profundidade para dar essa condição inicial de bom desenvolvimento das plantas. Com o tempo, a gente pode melhorar esse perfil ainda mais com as espécies que nós usamos na integração lavoura-pecuária. As braquiárias, por exemplo, têm uma capacidade muito grande de reciclar nutrientes, de crescer raiz em profundidade, conforme vocês podem verificar aqui. E aí, nessa condição, com a braquiária, com o sistema radicular agressivo, a gente vai ter incorporação de carbono, matéria orgânica em mais profundidade, mobilização de nutrientes, ajudando a descer o fósforo, puxando nutrientes mais móveis de camadas subsuperficiais, como o nitrogênio na forma de nitrato, eventualmente potássio. Então tudo isso é muito benéfico para o sistema, que a gente vai manter nutrientes circulando numa região em que as plantas são capazes de aproveitá-los. E não esquecendo que numa condição de déficit hídrico, em camadas mais profundas do solo, a gente vai ter água, as bolinhas azuis que a gente está vendo aqui. Então mesmo numa situação crítica na superfície, em profundidade o solo vai ter água. Se as raízes cresceram bem, encontrando cálcio e fósforo pelo caminho, elas vão encontrar essa água e mantendo as plantas, né, seja a forrageira ou seja a cultura durante a safra de verão, em condições de crescer e desenvolver com bom potencial produtivo, mesmo que as condições climáticas não sejam das mais favoráveis. Um ponto importante, então, é que a gente faça uma boa incorporação de calcário nas doses adequadas, definidas com base na análise de solo. Essa incorporação deve ser feita o mais profundo possível, usando um arado ou uma grade aradora de maior polegada. Com isso, a gente vai já de início corrigir a acidez e fornecer cálcio em maior profundidade. Conhecer as culturas utilizadas no sistema Integração Lavoura-Pecuária é importante para que o produtor possa recuperar as pastagens na propriedade. O consórcio do sorgo, juntamente com o capim, ele pode ser realizado na mesma operação, ou seja, misturando as sementes do capim ou no fertilizante de plantio, ou quando for possível, a terceira caixa na plantadeira, como a gente pode demonstrar aqui, ao mesmo tempo que eu tenho a cultura principal, o sorgo, eu tenho também a espécie forrageira crescendo numa velocidade muito menor
do que a cultura produtora de forragem. Outra modalidade bastante importante na integração lavoura-pecuária é o consórcio de milho com espécies do gênero Panicum ou do gênero Braquiária. Tá? Nessa nossa área, o consórcio do milho está sendo realizado simultaneamente ao cultivo da Braquiária cultivar charaés. Uma grande vantagem para o cultivo do milho é que o produtor ou o pecuarista pode utilizar esse consórcio tanto para a produção de grãos, se o mercado regional atende a essa expectativa de compra do grão, como também para a produção de silagem. Consorciar as lavouras de milho e de soja com o capim também é uma boa alternativa para melhorar a pastagem. Para dar um exemplo da importância desse consórcio, a gente vê aqui que nós temos aqui tanto o milho quanto o capim se alimentando no mesmo solo da adubação do milho. Com isso, o aproveitamento é bem melhor e as duas culturas conseguem produzir no mesmo terreno. Um dos principais problemas dos pecuaristas é tratar dos animais no período da seca, quando as pastagens já secaram. Na terceira reportagem, você vai saber como é feito o manejo de bovinos no sistema ILP e vai conhecer a experiência de produtores que trabalham com o sistema na região de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Acompanhe. O Sistema Integração Lavoura-Pecuária da Embrapa Milho e Sorgo tem hoje 60 animais em teste. Estamos aqui na área de integração lavoura-pecuária da Embrapa Milho e Sorgo, onde podemos avaliar aqui o componente animal dentro desse sistema. Então são animais que chegam aqui na recria, para iniciar a recria e levarmos esse animal até a engorda. Inicialmente esses animais chegam em julho, junho e julho, entre 5 e 6 arrobas, dependendo do grupo genético que a gente trabalha. Esses animais permanecem 11 meses a pasto, sendo 5 meses na época de seca e 6 meses na época de águas. Esses 5 meses de seca, os animais estão num pasto de braquiária e no resto das culturas da integração. E na época das águas, a partir de outubro, os animais vão para um pasto adubado de pânico máximo, e onde a gente mantém uma lotação média acima de 4 A por hectare. Hoje esses animais aqui estão por volta de 11, 12 arrobas. Os animais cruzados, Angus Nelore, estão com 2 arrobas mais pesadas do que o grupo Nelore. E hoje aqui está com uma lotação de 6,5 A por hectare. Né? Esses animais permanecem aqui até junho, que seria o final da recria. E esses animais entram então no confinamento entre 10 e 12 arrobas normalmente. Esse ano vai entrar o mais pesado, vai entrar por volta aí de 12 até 14 arrobas, dependendo do grupo genético. O grupo genético, o Angus Nelore, ele entra mais pesado, porque ele ganha mais peso a pasto e também ele é desmamado mais pesado. Né? Então ele carrega o efeito da genética da heterose aí dentro do sistema de produção. Esses animais são manejados então em pastagem com um suplemento energético proteico com 20% de proteína e 0,5% peso vivo. Mantém um ganho médio que varia de 500 gramas a 700 gramas na seca, e na época das águas esse ganho varia de 600 gramas até 800 de média, dependendo do grupo genético, onde o grupo Angus Nelore ele ganha aí uns 20 a 30% a mais. Então esses animais aí, a partir de julho, eles são confinados, ficam aí de 110 a 130 dias confinados na média, e são abatidos aí por volta de 20 a 22 meses de idade. Então nós fazemos aqui um sistema de produção de recria e engorda intensivo, de ciclo curto e com animais pesados, privilegiando a qualidade da carcaça e a qualidade da carne. Né? Esses animais então são abatidos por volta aí de 20 a 22 arrobas, de média, né? O grupo Nelore em torno de 18, 19 arrobas e o grupo cruzado em torno de 21 a 22 arrobas de peso médio. O grupo cruzado, como entra mais pesado, ele sai 30 dias mais cedo. E o grupo Nelore e zebuíno, na média geral, sai 30 dias depois, justamente porque ele entra mais leve, mais leve dentro do confinamento. Esses animais ganham o zebu de 1,3 kg a 1,4 kg e os cruzados na média de 1,6 kg a 1,8 kg. Quando a gente transforma isso em ganho de carcaça, todos os animais ganham
na média acima de 1 kg de carcaça por dia e na média um rendimento acima de 55% de rendimento. Por quê? Tem genética e tem nutrição. Dentro do confinamento, esses animais recebem uma dieta de alto concentrado com silagem de milho, para privilegiar justamente deposição de muscular e deposição de gordura nessa carcaça, entregar uma carcaça pesada, acima e na média de 20 arrobas, um animal jovem até 22 meses de idade e com a cobertura de gordura acima de 3, 4 milímetros, que é o que o mercado exige. Então o que nós estamos fazendo aqui é isso, a integração da lavoura-pecuária com a produção animal, entregando uma carne de qualidade, que é o que o mercado consumidor está buscando, que normalmente paga-se mais por isso. O controle de peso e da saúde dos animais é importante para que o produtor tenha bons resultados. Seguir as orientações técnicas para manejo do rebanho faz toda a diferença. Esse controle de pesagem ele é feito aqui a cada 28 dias, com o intuito de certificar o ganho médio diário que esses bovinos estão tendo no período de recria, que é feito a pasto. Esse ganho médio diário, então, depois, ele vai ser computado por períodos. A gente vai ter esse ganho tanto no período das secas quanto no período das águas. E, além disso, também é feita essa pesagem na entrada do confinamento desses bovinos e também na data que antecede ao abate. Através dessas duas pesagens, a gente também consegue calcular esse ganho médio diário obtido no confinamento e a pesagem antes do abate, ela contribui para o cálculo de rendimento de carcaça desses bovinos, que a gente espera que seja maior do que 55%. Pensando em um produtor, criador de bovinos, é muito importante que ele faça essas pesagens no mínimo 2 vezes por ano, justamente nesse período que compreende o período das secas e o período das águas, para ele saber se as suas estratégias de manejo estão sendo cumpridas. Uma das ações realizadas para apresentar o sistema para produtores, técnicos e comunidade são os dias de campo realizados na própria unidade de referência tecnológica da Embrapa Milho e Sorgo. O evento, realizado em março de 2017, teve a participação de 170 pessoas e toda a programação foi feita em conjunto com as empresas parceiras: Embrapa, Epamig, Emater, cooperativas e empresas privadas. Esse evento já está instituído no nosso calendário da ILP aqui no sistema nosso. Nós temos que trabalhar com milho e sorgo para a produção de forragens, o milho para grão também, soja e animais. Então, nesse evento aqui, basicamente, nós queremos mostrar a potencialidade do sistema em produzir forragem na forma de silagem. A região aqui é uma região que tem uma seca bastante pronunciada, a alimentação na estação seca é crítica, então a produção de silagem é decisiva tanto para o produtor de leite quanto para aqueles produtores que querem terminar novilhos mais cedo, com melhor ganho de carcaça. A participação da Emater é exatamente de levar esse modelo desenvolvido pela Embrapa para os produtores. O que nós achamos muito interessante é o fato de você integrar, né, lavoura com pecuária. E a gente costuma dizer muito para os produtores, para ficar fácil o entendimento, por exemplo, plantar milho com capim ou sorgo com capim. Quer dizer, isso toca fundo no produtor, ele vai entender bem o que é. O pecuarista, ele é altamente beneficiado porque ele vai estar recuperando o pasto na medida que o adubo residual vai servir para o capim e ao mesmo tempo produzindo volumoso, que nós chamamos de produzindo silagem. Algumas regiões têm sido inclusive afetadas por seca e a integração inclusive com o sorgo se torna muito interessante. Por esses motivos é que a Emater aqui de Minas está empenhada exatamente em difundir o máximo possível essa prática no estado. Quando a gente produzia só o milho, a gente produzia o milho e depois a terra ficava sem cobertura. Hoje, com a lavoura, com a forrageira junto, a gente tira o milho e ainda aproveita a pastagem ainda para alimentar o gado fora do período da colheita do milho. Basicamente, o sistema é uma relação de ganha-ganha. Você conseguindo implementar na sua fazenda, independente do tamanho,
você só vai ter ganho. A rotação de pastagem, a rotação de cultura, os benefícios são diversos. Principalmente quando você ainda acomoda dentro do sistema um fator pecuário, utiliza um pacote tecnológico e usa uma pecuária com a genética avançada. A Embrapa tem um trabalho fantástico, isso tem que ser mais difundido, todo mundo precisa de conhecer isso. Essa é a nossa saída, a tecnologia. Nós não temos outro caminho que não ser esse. Aumento de produtividade, melhoria da capacidade de suporte das fazendas, melhoria das forrageiras. E aqui na Embrapa, cada dia que passa, a gente vê isso com mais intensidade. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais. O telefone é código de área 31 3027 1100 e pela internet no embrapa.br/milho e sorgo. A macaúba é uma palmeira que alcança até 25 metros de altura e possui espinhos longos e pontiagudos. Ela pode ser encontrada em quase todo o Brasil e seus frutos são importantes para a fauna nativa. No quadro Na Mesa de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso bolo à base da farinha dessa fruta. Acompanhe com atenção para não perder nenhum detalhe. Olá, eu sou a Vivian, da Embrapa Agroenergia, e aqui comigo a minha colega Simone, pesquisadora da Embrapa Agroenergia. E hoje nós vamos ensinar para vocês uma receita com esse frutinho aqui, que em muitas partes do Brasil é conhecido como macaúba, em outras partes como bocaiúva, que outros nomes? Ah, tem também macaíba, coco babão, coco xodó, depende um pouco da região do país. Depende da região, né? E o que nós vamos aprender a fazer hoje? Acho que hoje nós vamos fazer um bolo. Bolo de macaúba. Isso. Então vamos lá, vamos começar pelos ingredientes? Ótimo. Quais são? Bom, o principal que a gente vai trabalhar é a farinha da polpa, essa parte amarela. Essa aqui, né? Isso, essa parte amarela. Com essa parte, ela é seca e nós temos então a farinha da polpa. É 1,5 xícaras nós vamos usar hoje, Vivian. Depois farinha de trigo, 2 xícaras, leite, 2 xícaras, 3 ovos, separando as gemas da clara, que nós vamos fazer a clara em neve, 1 colher de manteiga, 1 colher de fermento químico e 1,5 xícara de açúcar. Ok, então vamos lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que nós vamos fazer é bater as claras em neve. Pode também não usar a clara em neve. Pode usar o ovo inteiro, só que ele vai ficar um pouquinho menos aerado, sabe? Não fica aquele bolo tão fofinho. Então a gente prefere, né, usar as claras em neve. Então vamos, 3 gemas, né? 3 gemas. Ok. 1 colher de manteiga. De leite para mim, por favor, só para ficar um creme bem homogêneo, bem macio. Então nós temos que misturar agora as farinhas e o leite. Nós vamos colocar um pouco de cada alternadamente? Ok. Agora, Simone, a gente tem ouvido falar muito da macaúba para biodiesel ou outros biocombustíveis, né? Como é que é? Então, você sabe que esse é o uso mais moderno. Na verdade, Vivi, a macaúba faz parte da alimentação humana desde da população nativa, né, já existente no Brasil. Vamos colocando aqui? Então, desde a população nativa, desde os índios, é isso? Desde os índios, e é também muito importante para a fauna nativa. Muitos animais têm a macaúba como um produto importante da sua dieta. Entendi. Sim. E muita gente tem a macaúba no sítio mesmo, né? É verdade. Muita gente ainda preserva, alguns cortam. Qual você quer? Essa aqui. Porque a planta tem um pouco de espinho,
Então, às vezes, as pessoas acabam cortando porque veem aquilo como algo ruim. Mas, na verdade, é um fruto muito rico, que além da gente produzir os óleos, tanto da polpa, essa polpa amarela que tem óleo. Esse aqui é o óleo dela, né? Isso. Esse óleo mais laranjinha aqui, né? O E óleo da na polpa. castanha, na amêndoa, também nós temos um óleo mais clarinho. Que é esse aqui, né? Isso. Esse aqui é o óleo da amêndoa da macaúba. Então, os combustíveis que nós temos estudado aqui na Embrapa Agroenergia vão ser oriundos desses óleos. Ou seja, né, a macaúba pode ao mesmo tempo servir de matéria-prima para biocombustíveis, para cosméticos também, né? Muito valioso. E ser usado também na alimentação, tanto de animais, quanto na nossa alimentação, que é esse bolo, como exemplo desse bolo que está fazendo pra gente, né? Agora, assim, quem tem macaúba no sítio, ou até às vezes um pé em casa, na cidade mesmo, e tem os pouquinhos, como é que chega nessa farinha aqui para conseguir fazer o bolo? Então, você tem que colher frutos bem maduros. Se eles estiverem caídos no chão, você tem que abrir, ver se já não estão, né, mofados, porque senão você vai ter problema de saúde. Esse tem que estar laranjinhas, né? Amarelinho, né? Como esse a daqui, maioria bem fica amarelinho. amarelo, mas depende um pouco também da região no país, porque a macaúba, ela ocorre desde lá do Rio Grande do Sul até a Amazônia, então varia um pouquinho a característica. Tá. E aí, se a pessoa tem lá com essa polpa bonita, como é que ela chega aqui na farinha? Ela lava bem os frutos, pode deixar de molho numa água com hipoclorito, como se você fosse lavar uma verdura, Com água sanitária, né? Isso. Ok. Uns 15 minutos. Aí depois você descasca e com uma faquinha você vai cortando a polpa, fazendo umas lâminas. Aí você coloca num forno bem baixinho. E sabe quando você abre assim com uma colher e deixa um pouquinho aberta a porta? Pra ficar um pouquinho entreaberto. Isso, tá. mas o fogo bem baixinho. E você vai virando de vez em quando, até que a polpa fique seca. Depois você pode bater num liquidificador para ela formar ficar esse bem, pó mesmo, bem pozinho né? mesmo. E você pode guardar assim, fora da geladeira e por uns 15 dias, mas se você deixar no freezer, por exemplo, você tem aí para mais de um ano. E você pode ir experimentando diferentes receitas, né? Entendi. Ô, Vivian, sabe uma coisa interessante? Para muitas pessoas a macaúba, como a gente estava falando, é algo novo, né? Mas para muitos não. Tanto é que essa farinha de macaúba que nós estamos usando hoje, ela foi produzida por uma comunidade lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. E foi feito um trabalho com a Embrapa muito interessante. E essa farinha, ela está hoje cadastrada na chamada Arca do Sabor. Arca do Sabor? O que é a Arca do Sabor? Então, a Arca já imagina, né? É uma coleção. Lembra de da Arca coisas de Noé, importantes, né? Isso. Que tem que ser guardado, preservado. Então, essa ideia da Arca do Sabor é você armazenar a informação de alimentos que são tradicionais, mas que pela modernização, urbanização, começaram até a correr um risco, digamos assim, de existência. E então eles estão registrados nesse banco. Bom, agora então nós vamos colocar o fermento químico. Ok, por último, né? E já podemos colocar também a clara em neve. Sim. Então lembrem de bater a clara em neve bastante, né? Para ela ficar assim, ó, bem firminha, porque isso é o que vai dar aquele bolo macio, fofo. Legal. E aí você estava falando então que nessa Arca do Sabor, é isso? Isso. A macaúba acabou entrando na Arca do Sabor com esse trabalho. Exatamente. Legal. Isso é muito importante para valorizar os nossos produtos, para mostrar que nós temos uma riqueza no nosso país, porque a macaúba ela ocorre principalmente no território brasileiro, além de outros países da América do Sul. Da América Ela é uma planta Central. nativa, uma planta brasileira. Brasileira. Que a gente pode consumir de várias formas, né? Hoje nós estamos fazendo um bolo, mas podem existir outras opções e também aquilo que a sua imaginação te permitir criar. E criando, inventando. Isso. Bom, então nós vamos passar bonito, agora. Não é para bater muito, é só uma mistura um pouco gentil, né? Com a farinha de trigo e o fermento. A forma está untada e polvilhada com farinha de trigo. O nosso forno ele já está pré-aquecido. Nós vamos assá-lo a 180 graus e o tempo, em média, 30 a 40 minutos. Depende um pouquinho do forno que cada pessoa tem. Né? Finalmente está pronto o nosso bolo, agora só falta assar. Vamos deixar aqui então a 180 graus e o tempo nós vamos
cuidando até ele ficar bem assado. Bom, Vivian, depois de mais ou menos 30, 40 minutos, nós temos o nosso bolo de macaúba, já cheiroso, cheiroso. Frio, para a gente poder desenformar, né? Então vamos lá. Sem desmanchar muito. Então aqui nós temos o bolo, vamos dar uma viradinha nele só para ele ficar bem bonito. Com cara de bolo de vó, né? Cara de bolo de vó, aquele que dá vontade de ficar comendo. A tarde inteira. Olha que café. coisa bonita. Tá muito bonito. Vamos ver por dentro como é que ele fica? Eu tô curiosa para ver a cor dele. Ele vai ficar um pouco alaranjadinho por causa da macaúba, né? Da polpa da macaúba. Você pode trazer esse pratinho aqui, porque eu acho que vou dar o privilégio de você provar o primeiro pedaço. Vou provar? Muito bem. Isso. Então vamos lá. Espero que você goste. Bolo de macaúba. Primeira vez que eu vou comer bolo de macaúba. Vamos ver se é bom. É muito bom. Bom e saudável. Obrigada, Simone. Até a próxima receita. Muito obrigada. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Tchau.